Olá pessoal, estou aqui hoje na academia com o professor Alan Richard, meu personal, e muitos pacientes me perguntam, né, se pode fazer academia, musculação. Tem muitos pacientes que não gostam de fazer academia, tá? E o que eu posso falar é que a musculação é extremamente importante para o corpo humano, tá? Em todas as faixas etárias, ou seja, desde do jovem até o paciente idoso. O corpo humano precisa de músculo, precisa fortalecer músculo, tendão, osso. Então a academia ela é o local para gente, o melhor local para a gente fazer isso, tá? E obviamente esses exercícios têm que ser feitos de forma correta, tem que ser bem orientado. Então é muito diferente você ir fazer um exercício, um aparelho, uma musculação sem orientação sozinho, que aí você pode fazer o exercício de forma errada, e aí ao invés de ser benéfico, ele vai te ser prejudicial, vai te causar uma lesão adicional. Então a importância de fazer sob orientação com o personal é muito grande, é por isso que nós estamos aqui, tá? Que o professor Alan vai falar um pouquinho, né? É importante ou não a gente ter essa orientação direta de um professor de educação física, de um personal? Fala aí, Alan. Sim. Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alan Richard. Sim, Leandro, é extremamente importante a musculação, né? E até porque todo o fortalecimento que nós damos no músculo, isso vai facilitar todo o processo de reconstrução, de melhora no nosso corpo. Seja para uma pessoa que não é um paciente, ou seja para a pessoa que vai virar um paciente depois, até para fortalecer e precisar melhorar essa resistência na musculatura. Então o que acontece? Quando a pessoa não tem absolutamente nada, nenhum tipo de lesão, se ela vai executando os exercícios de uma forma errada, isso você entra, infelizmente, numa roleta russa. Em 3 semanas você pode ter alguma lesão, como pode passar 20 anos e não ter absolutamente nada, tá? Só que as execuções corretas, você acaba precisando exigir mais daquele músculo-alvo de cada exercício. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai exigir mais daquele músculo, ele vai se fortalecer mais, ele vai ficar mais resistente numa posição específica. Então, uma pessoa que não tem nada e precisa fortalecer, pensando numa melhora de função e depois estética, isso também é válido. Agora, depois que vai para um processo de cirurgia, antes disso a pessoa também precisa fortalecer. Então, se a pessoa está no pré-operatório e ela vai fazer um fortalecimento por indicação do ortopedista, 6 meses antes está marcada uma cirurgia, o Leandro pega e fala, ó, começa a fazer musculação, contrata um personal para fazer certo, fortalece essa musculatura. Isso vai ser importante para quando a gente fazer a cirurgia, você se recuperar em tempo mais rápido todo esse processo. Porque imagina se você não faz absolutamente nada, você tem uma musculatura fraca. Você pode demorar 6 meses, 1 ano, dependendo de como é o caso, até mais para a recuperação, se você não tiver os cuidados básicos. Se você já treina, todo o seu processo muscular, ele tem uma memória. Essa memória, por mais que você pare de treinar um tempo, ela vai ser lembrada depois. Então, quando você treinou um tempo, parou, fez a cirurgia, está recuperando, passou pelo ortopedista, passou pelo fisioterapeuta e vai para o profissional de educação física, o que vai acontecer? Qual que é o papel dele? É treinar o seu músculo. Então, ele vai fazer um gap, ou seja, o que é isso? Ele vai encurtar esse tempo para facilitar essa recuperação. Então você pode recuperar mais rápido, em 3 meses, 6 meses. Então tudo isso é muito importante. E a musculação é como se fosse a chave mestra para facilitar esse processo. E detalhe, não tem impacto fazendo de uma forma específica. Alan, e deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, vou operar um paciente, uma cirurgia no quadril, uma prótese, uma artroscopia, e o paciente quer operar, está com dor, e vou operar ele daqui a 1 mês, que ele não pode esperar, enfim. Você acha que é válido ele, nesse pré-operatório, logo aí antes da cirurgia, vir fazer algum exercício específico para aquela musculação? Isso vai ajudar o paciente? Sim, vai ajudar, independente se é 3 meses, 2 meses, 1 mês, o importante é que ele está treinando essa musculatura. E ele treinando essa musculatura, mesmo que seja pouco tempo, o que vai acontecer?
vai fazer com que ele já tenha um pré-fortalecimento, uma pré-resistência e um pouquinho de força. Então, depois da cirurgia... E vai saber fazer o exercício, né? Que é legal. E além disso, vai aprender a fazer da forma correta, né? Legal. Por isso que a importância de um profissional de educação física, que seja o personal dele, para facilitar esse processo dele. Assim como ele vai fazer a cirurgia com um ortopedista. Aí sim, cada profissional vai encaixando e deixando todo esse ambiente multiprofissional. E eu operei o paciente, né? Operei, né? Foi uma artroscopia, uma prótese no quadril ou no joelho. E eu falo assim, olha, agora nós vamos para a físio, né? A fisioterapia ela é importante naquela reabilitação, né? Pós-operatória, e vai para a academia, vai para o educador físico. O que você, como personal, como educador físico, como professor, pode ajudar nesse paciente pós-operado, né? Então, eu fiz uma prótese no quadril e eu tenho medo de ir na academia e luxar minha prótese sair do lugar. Isso ele corre o risco na academia? Obviamente, né? A gente sempre está falando do exercício correto, né? Então, assim, isso é bom? Vai ajudar? Como é que você pode ajudar esses meus pacientes aí no pós-operatório? Sim, vai ajudar bastante a musculação feita de forma correta, tá? Então, o que acontece? Acabou de fazer a cirurgia, passou pela fisioterapia, fez um processo inicial, porque os fisioterapeutas fazem alguns processos ali que facilitam essa recuperação muscular, principalmente se estiver muito, muito fraco, né? Então, veio para o treinador, que é o profissional de educação física, ele vai fazer com que encaixe progressões de exercícios. Então, nessas progressões de exercícios, vai ser dos mais básicos e da primeira variação, porque da próxima variação vai ter um tiquinho de dificuldade e vai fazer um tempo. Passou, vai passar pelo terceiro estágio daquele mesmo exercício. Então, todos os exercícios da musculação têm as suas progressões. Principalmente, depois que vem de um pós-operatório, o que vai acontecer? Você precisa ter essas progressões para o seu corpo entender e fortalecer de modo sistemático e tranquilamente. Vai chegar um ponto que a sua musculatura ela vai estar forte e vai segurar todo o trabalho que o ortopedista fez. Entendi. E o Alan, deixa eu te falar, eu atendo paciente desde jovem, né? A gente fala da medicina esportiva, né? É o atleta aí, é o jogador de futebol, é a atleta do beach tênis, né? Ou do crossfit, ou enfim, da corrida, os atletas em geral. Então eu atendo desde o paciente jovem até o vozinho, né? Com artrose grave ou que quebrou o fêmur e precisa ser operado. Então assim, o que a gente vê é que no paciente mais idoso existe uma resistência maior a fazer academia. E eu acho que talvez seja a classe que mais precise da musculação, porque o idoso naturalmente vai perdendo massa magra. Então assim, eu acredito que para você como personal é muito diferente um paciente jovem, de um moço de 20 anos de idade, forte, e uma senhorinha de 80 anos de idade que quebrou o fêmur. Você consegue... Como é que você adapta o seu treino para essas faixas etárias diferentes aí? Sim. O que vai acontecer, Leandro? Tem uma distância muito, muito grande nessa questão, se é um jovem, se é atleta, está um pouquinho acima, ou se é um idoso. O que acontece? Depois que aconteceu algum tipo de acidente ou fez uma cirurgia por conta disso, aquela pessoa, ela está com a musculatura fraca porque ela vai ter que ficar um tempinho parada. Mesmo que seja uma semana, 2, 3, essa musculatura acaba se enfraquecendo. Ela se enfraquecendo, por mais que seja uma pessoa nova, toda a parte biológica dela ainda é mais forte do que um idoso. Então, o que acontece? Esses pacientes, de novo, e atletas, têm uma recuperação muito rápida. Então, isso facilita ainda mais o processo pós-operatório. Agora, um idoso, ele tem realmente a necessidade de fazer musculação. Uma coisa muito importante um dos benefícios, e para um idoso, um benefício extremamente importante da musculação quando você tem uma musculatura fortalecida e nos próprios exercícios você faz uma tração nesse osso, você vai calcificando mais esse osso. O que acontece com o idoso? Toda a parte fisiológica dele vai caindo por parte de hormônios. Aí o que vai acontecendo? Esse osso vai tirando esse cálcio. A musculação ela faz o processo inverso. Você traciona esse músculo
ele vai calcificando esse osso para evitar uma possível osteoporose. Exatamente. E detalhe, facilita ainda mais esse colamento do osso e até juntamente com a prótese. Então a recuperação desse idoso com a musculação vai ser um benefício gigantesco para a vida dele. Porque ele não quer ser atleta, ele só quer melhorar a função dele. E a função básica é pelo menos andar. Então melhorando essa função e depois propriamente a resistência e força, o que vai acontecer? A funcionalidade dele do dia a dia vai ser muito melhor pós-operatório. Bom, então assim, meus pacientes me conhecem, sabem que eu indico musculação, eu gosto. É um exercício importante para ser feito em todas as faixas etárias, tá? E tanto sem ter nenhuma lesão, quanto num pré-operatório e principalmente no pós-operatório, tá? A musculação, o alongamento, os exercícios funcionais, isso vai ajudar muito a vida, a qualidade de vida. A gente tem que pensar na qualidade de vida, desde o paciente que não lesou, não operou, não tem nada, até o paciente pós-operatório. Então a musculação eu recomendo, eu acho que ela tem que ser feita sob orientação de um educador físico, isso é extremamente importante, tá? Eu estou aqui com o meu personal que gentilmente concedeu essa entrevista para a gente aí e estimulo todos vocês aí a iniciarem. A musculação ela é um esporte muito gostoso de ser feito, desde que seja feito de forma adequada, bem orientada, num clima gostoso, então vale a pena. Queria te agradecer. Imagina. Viu, pela entrevista e qualquer dúvida, consulte aí as nossas mídias sociais aí. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.